Boa noite, pessoal. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, telespectadores. Boa noite. Todo mundo que vai se submeter ao Enem e também ao FRN. Sejam bem-vindos, não apenas a uma aula de história, mas uma conversa informal, onde nós nos veremos, chapeuzinho bonitinho, né? E dessa forma vamos aprender, vamos dividir, vamos somar para que possamos progredir cada vez mais. Dessa forma, caro vestibulando, caro telespectador, a galera que vai fazer o Enem, preste bastante atenção no que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar algumas questões bastante contextualizadas que eu elaborei no final de semana, para que a gente possa exatamente ir muito além do que está escrito em qualquer livro didático. Então vamos à imagem que nós temos logo na primeira questão. Uma questão de Rio Grande do Norte, caro telespectador, onde nós temos o seguinte texto tirado do site, ótimo da UFRN, inclusive, que é o RN na web. Então vamos ao texto. A cana-de-açúcar era cultivada em torno do plantation e o algodão dividido em pequenas e isoladas culturas. A economia açucareira no RN começa a enfrentar crise, uma vez que o açúcar vai perdendo seu valor no mercado internacional, determinada pela concorrência dos mercados externos, carência de mão de obra e também pelo atraso tecnológico. Por incrível que pareça, meu caro telespectador, temos que saber que nossa economia ela é bastante variada, entretanto tivemos determinados momentos onde alguns produtos tinham exatamente maior valor do que outros ou inclusive influenciando nos meios políticos de nossa sociedade. Então a questão, apesar de pegar bastante a relação econômica, nós vamos trabalhar a ideia de república dentro do nosso estado. E aí não vamos ficar apenas na República Potiguar. Se nós formos lembrar o que é república, o termo república vem de quê? Das res públicas, ou seja, coisa pública, onde surgiu no Império Romano, antes, na época da República Romana, ultrapassando o período medieval, onde havia algumas repúblicas, e chegando ao nosso país de 1889 até nossos dias. Então, sobre a República em Terras Potiguares, temos como características corretas. Vamos às alternativas. Letra A. O açúcar apareceu como nossa principal riqueza já nos primeiros séculos da colonização, pela mesma família que iniciara esse processo, os Albuquerque Maranhão, que ainda tiveram destaque com André de Albuquerque na Revolução Pernambucana e José Augusto Maranhão estiver à frente da cotonicultura na República Velha. Jonathan, passa para cá só para fazer um pequeno comentário. Obrigado. Algumas palavras às vezes não são estranhas, como a cotonicultura, mas cotonicultura lembra um pouquinho das aulas de inglês, o cotton, que é o mesmo que o algodão. Então, dessa forma, se nós pegarmos a primeira alternativa, há bastante veracidade nela. Entretanto, há uma questão muito contraditória quando nós falamos do José Augusto Maranhão. Nem existe esse. Se existe, é desconhecido na história potiguar. Na verdade, é o José Augusto de Medeiros, Bezerra Medeiros, isso ligado à cotonicultura, mas à região do Seridó. Então, é quase como uma pegadinha, uma questão dessa. E lembremos que as provas do Enem e as provas da UFRN, pelo menos até esse último ano, são provas bastante diferenciadas. Por mais que trabalhem mesmo os conteúdos, temos a questão dos grupos das ciências dentro do Enem e a individualidade da ciência dentro do vestibular da UFRN. Vamos à letra B. Jonathan, vamos lá? Na letra B, nós temos que, durante a República Velha, 1889 a 1930, ocorreram vários fatos relevantes no contexto regional e local. No Rio Grande do Norte, o cangaço, e em Mossoró, sendo o Lampião o invasor, teve a primazia também durante esse período da República Velha, feminina em algumas situações que fomos destaque, como exemplos o voto de Celina Guimarães Viana e a prefeita de Lages, Alzira Soriano. Jonathan, um pequeno comentário para olho no olho do nosso telespectador, meu caro colega Ronaldo aqui do lado, tuitando, pegando face, mandando tudo para frente. E lembremos que amanhã tem mais aula imperdível, ao vivo e a cores aqui, coisa bem recente, a cores, em cores, mas vamos ao que interessa. Na letra B, quando ele fala sobre a questão relevante da República Velha, lembremos que a República teve bastante períodos. Nós tivemos a República Velha de 1889 a 1930, nós tivemos o período getulista de 1930 a 1945, nós tivemos o período populista de 1945 a 64, o regime da ditadura militar de 1964 a 1985 e de 1985 a nossos dias nós temos a Nova República ou República Nova, como alguns vêm a colocar em determinados livros didáticos. E é muito importante que nós venhamos a entender que
que a história do Brasil está intimamente ligada com a história geral e, por sua vez, nós, potiguares, não estamos fora do mundo. Por quê? A mocinha aí que foi colocada na questão, a Alzira Soriano, simplesmente ela foi notícia no New York Times. Só isso. Os Estados Unidos noticiaram, em 1927, que a primeira mulher prefeita da América Latina era da cidade de Lages. Coisa inimaginável. Pouco antes, em Mossoró, também no mesmo ano, nós tivemos o primeiro voto da Celina Guimarães Viana, que depois tornou-se inválido devido a contrariar a Constituição que regia nosso país. Mas é muito importante nós vermos essas questões. Como também o chapeuzinho aqui, apesar de não ter uma aba maior e também as estrelas, tem uma ligação direta com o nosso coleguinha, nem tanto colega, o Virgulino Ferreira, Lampião. E o cangaço, lembremos que super importante dentro da nossa história, não só por uma questão da ideia do cangaceiro, da ideia da vestimenta, mas também pelo contexto do nosso estado, já que no Alto Oeste, lá na minha serrinha, em Patu, foi onde nós tivemos o primeiro cangaceiro, Jesuíno Brilhante. Quem lembra recentemente da novela, eu acho que Jonaldo até gravava para quando chegar dos trabalhos mais variados, a galera lá da Escola Champanhar está nos acompanhando aqui com certeza, a novela Cordel Encantado. Por que isto? Porque exatamente um dos personagens tinha o nome Jesuíno. Não era à toa que tal nome provém da questão que nós temos em relação ao precursor de tal tipo de cangaço. O cangaço, professor Tades, foi ligado a uma questão de banditismo social, como diz o Érico Robesbal? Com certeza. Eram heróis? Depende da visão. A história não é uma ciência exata, como do meu colega Jonaldo aqui do lado, que é perfeita. A história é altamente subjetiva e nessa subjetividade há interpretações as mais variadas. Mas vamos agora à letra C para que a gente continue nossa análise. Na letra C, nós temos a seguinte situação. Com o golpe de 1964, teve início a ditadura militar no Brasil, entre 1964 a 1985, como falamos há pouco. No Rio Grande do Norte ocorreram cassações, destaque para Luiz Alves, que perdeu seus direitos políticos. Já o prefeito Djalma Maranhão se uniu aos militares e formaram tropas impedindo quaisquer formas de resistência por parte dos opositores do Partido Comunista. Vamos aqui, Jonathan, um pequeno comentário. Meu caro telespectador, é sabido por muitas pessoas, mas caso você não saiba, nós, potiguares, a cidade de Natal, Angicos também teve uma ótima experiência em relação ao método Paulo Freire. Quem foi Paulo Freire? Um dos maiores educadores que o mundo viu, ouviu e aprendeu. Não é à toa que Paulo Freire nos legou uma educação muito mesmo popular. E em Natal nós tivemos uma análise muito efetiva de um projeto chamado De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. Mas, professor, o que foi isso? Eram frentes populares para a educação e uma educação bastante voltada ao povão mesmo. Barracões foram colocados, vai lá no YouTube depois, terminar a aula, coloca De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. Tem um videozinho de 10 minutos maravilhoso sobre o que ocorreu no nosso estado. E sobre o dado do Djalma Maranhão ter sido cassado, aí estaria correta a resposta. Não o contrário, ele não se colocou ao lado dos militares. Foi cassado, foi inclusive expulso do país. E para aqueles que pretendem uma vaga na área de direito, especialmente, lembremos que até o termo cassação, de forma jornalística ou até na questão jurídica mesmo, é errado. Nessa época era cassado, mas se houver a questão de cassação hoje na mídia, não é correto. Por quê? Na verdade, os políticos, quando perdem seu mandato, eles têm os direitos suspensos, os direitos políticos suspensos. Isso equivale ao que, se nós quisermos fazer uma pequena relação com a Grécia, lembraremos do que nós estudamos chamado ostracismo, onde as pessoas eram impedidas durante até um período de 10 anos de poderem se eleger, votar e eram até expulsas do país. Mas vamos à letra D para que a gente conclua a questão. Na letra D nós temos o seguinte comentário. Os Alves e os Maias dividiram o poder durante a ditadura militar. A exceção familiar foi Cortês Pereira. Este fizera vários projetos como o Bicho da Seda, Vilas Rurais e a Fábrica de Barrilha. Isto gerou descontentamento no governo militar, que acabou cassando o mandato do governador e o seu sucessor foi Lavoisier Maia, primo de Tarcísio Maia. Vamos aqui, Jonathan, só para que a gente conclua a questão. Turminha, na verdade, essa questão nós temos que pegar o seguinte, os grupos dos Alves e Maias continuam na questão política, entretanto, nesse período, devido à ditadura, o Aloysio Alves, na época, foi bastante perseguido, perdeu o poder logo depois. E a família Maia continuou no poder. Então, é uma análise interessante para que a gente faça. Mas o Cortês Pereira, muitas vezes, nem lembrado nos livros de história é.
ou quando é muito mal falado, ou no mínimo minimizado o seu papel na história. Mas os projetos, como nós temos aí, Jonathan, coloca novamente, só para que a gente vá ler bem devagarinho essa parte. O projeto Bicho da Seda, Vilas Rurais e a Fábrica de Barrilha, base para a questão da indústria, foram projetos belíssimos. O Bicho da Seda não deu tanto êxito. As vilas rurais, hoje, nós temos um município chamado Serra do Mel, que veio a partir daí, e a Fábrica de Barrilha, até hoje, esperamos que ela seja colocada em prática. Então, depois dessa leitura, nós temos a seguinte resposta, meu caro telespectador, que vai se submeter ao Enem e também à prova da UFRN. Nós temos a letra B como correta. Durante a República Velha, ocorreram vários fatos relevantes, como o cangaço, como a questão do pioneirismo feminino em relação a Lages, até está errado aí, ó, digitei errado, me perdoe. É Alzira Soriano e não Alísia Soriano. Mas vamos à questão seguinte.